Eu vou analisar as coletivas do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e do novo técnico, Luiz Ubeldia, apresentado no início da tarde deste sábado. Os principais temas vamos repercutir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui eu falo sobre Fluminense diariamente. Você já pode me ajudar deixando aquele like e a inscrição no canal. Não esquece também de hypar o vídeo para que novas pessoas, outras pessoas conheçam aqui o meu trabalho, beleza? E nesse vídeo vamos analisar as coletivas, sim, no plural, porque o presidente Mário Bittencourt falou depois Luiz Ubeldia apresentado à imprensa que esteve no CT Carlos Castilho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi uma coletiva de mais ou menos 1 hora, acredito. O Mário falou no início, explicou a questão do Renato Gaúcho, falou por um longo período até. Eu não imaginava, acho que ele ia responder 2 ou 3 perguntas, foi um pouquinho mais do que isso. E aí sim, o Zubeldia falando espanhol e não portunhol, mas um espanhol que deu para entender perfeitamente. E vamos aqui trocar uma ideia do que eu achei dessas entrevistas. Bom, o Mário abre a coletiva, se colocando à disposição dos jornalistas para perguntas, e claro, a primeira foi sobre a saída do técnico Renato Gaúcho, que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio Mário. Ele disse que a decisão tomada de cabeça quente também surpreendeu ele, o Paulo Angione, enfim, a cúpula de futebol do Fluminense. O Mário falou que ainda tentou demover o Renato da ideia, mas ele já estava decidido, ou seja, não estava muito de cabeça quente, né? Ele esperou o momento certo para poder ir embora para casa, parecer que nunca quis ter aceitado essa proposta do Fluminense, é porque o valor foi muito alto, o Fluminense pagou um valor que o Renato não merece. E o Mário falou algo que eu imaginava, eu torcia, na verdade, sobre a multa rescisória. Lembrando que o Fluminense paga a multa rescisória tanto do Fernando Diniz quanto do Mano Menezes, já que demitiu ambos. No caso, o Renato pediu para sair. E aí o Mário trouxe a informação, na verdade, a confirmação de que, como o Renato pediu demissão, ele, Renato, vai ter que pagar a multa rescisória para o Fluminense. Existia um contrato até o final do ano. Se uma das partes rompesse, essa parte teria que arcar. Se o Fluminense demitisse o Renato, multa para ele. Como o Renato pediu para sair, ele que vai ter que pagar. Não deve ser uma multa muito alta, porque já está no finalzinho, né? Estamos no fim de setembro, teria mais de outubro, novembro e dezembro. Então o Renato vai ter que arcar e a gente não sabe o valor. Quem sabe nos próximos dias a gente descobre. Em relação aos vários nomes que foram especulados, quando o Renato saiu, Cuca, Abel Braga, Roger Machado, falava-se até em Felipe Melo, que não é treinador, está estudando para ser um. O Mário foi taxativo, disse que nenhum treinador foi procurado, que é mentira de rede social, de jornalista, ao contrário do que foi publicado e noticiado. O único treinador que eles se interessaram foi o Luiz Ubeldia, uma negociação muito rápida. E aí perguntaram, por que você trouxe o Zubeldia, Mário? Curioso é que ninguém falou sobre técnico estrangeiro, né? Faltou essa pergunta. Porque anos atrás o Mário disse que estrangeiro no Brasil é modinha, que tinha que parar com isso. Palavras dele. Agora ele contrata um estrangeiro, lembrando que ele havia tentado o Gabriel Milito, também argentino, que em cima do laço acabou recusando. O Mário, olha só, coincidentemente ou não, ano de eleição, resolveu contratar o estrangeiro. Bom, mas ele diz que contratou o Zubeldia pelo trabalho que ele fez no São Paulo, gostou muito do que viu, especialmente quando enfrentou o Fluminense. Aí o Mário usa a palavra que ficou encantado com o trabalho do Zubeldia. Isso aí me pegou, galera. Olha, ele poderia ter dito que, apesar dos maus resultados, ele via ali boas ideias, conceitos, legal. Mas encantado, assim, uma das críticas do torcedor são paulino não era só a falta de resultado já nesse final, era que o time de São Paulo praticava um futebol feio, pouca criatividade. Tem vídeo aqui no meu canal com 2 setoristas do São Paulo que falam sobre isso. E a gente vai debater. Faltou material humano para o Zubeldia lá no time paulista, ou ele mesmo que deliberadamente
usava outros jogadores, senão aqueles mais criativos. Enfim, a gente vai conhecer de fato o trabalho dele no Fluminense. Mas o Mário dizer que se encantou com algo que a imprensa, os torcedores não gostavam, foi bem curioso o Mário ter dito isso aí. Ele disse que ligou para uma pessoa do próprio São Paulo para poder pegar um feedback, né? E disse que foi muito elogiado e foi uma negociação muito rápida, pequenos ajustes ali, algo que a imprensa já tinha noticiado. Uma das últimas perguntas, eu acho que foi do Gabriel Amaral, do Jornada 1902, sobre valores, né, compras que o Fluminense fez, né? O Fluminense nunca gastou tanto quanto em 2025. Aí o Mário disse que as pessoas estão descontextualizando, não estão fazendo valer a cotação do dólar, a inflação e tal, acabam descontextualizando esses valores, porque tudo aumentou, os salários dos jogadores aumentaram, os valores das compras também, mas a folha do Fluminense continua sendo maior, muito maior do que a do Lanús, né, Mário? Que acabou nos eliminando na Copa Sul-Americana. E aí vamos para a coletiva do Luiz Ubeldia, todo mundo esperando, curioso, eu estava acompanhando pela Flu TV, eu vi os comentários lá, para de falar, Mário, para de falar, a gente quer ouvir o Luiz Ubeldia. E ele falou depois de um tempo. Bom, de cara, o que me chamou mais atenção na coletiva foi a boa pergunta, não vou me lembrar o repórter agora, sobre a utilização de um meia, né, um jogador criativo no meio-campo. Esse foi um dos principais pontos nervosos no trabalho do Renato. Ele insistia nos 3 volantes, até mesmo quando o Fluminense precisava do resultado, como foi contra o Bahia. O Fluminense perde um tempo ali, ele bota o Lúcio Acosta, o Fluminense melhora e ganha o jogo. E o Zubeldia, se não foi taxativo, ele mostrou uma preferência. Ele pretende jogar com um meia atrás do centroavante. E ele falou algo muito interessante, listou 3 características desse jogador que pode atuar atrás do centroavante. O primeiro é aquele meia que chega mais na área, mais vertical, que finaliza. A gente pode chamar aqui de um meia atacante. Depois ele falou de um próprio atacante, um segundo atacante, e exemplificou com o Luciano, que jogou no Fluminense, está lá no São Paulo já há muito tempo. E por fim, um camisa 10, e aí ele cita nominalmente o Ganso, esse jogador mais construtor. Ele disse que vai avaliar o dia a dia. A tendência é jogar, né, com 2 volantes e esse meia. Ele não descarta os 3 volantes, mas ele prefere jogar com esse meia. E aí resta saber qual vai ser a característica. Acho que nesse princípio ele vai apostar no Lúcio Acosta, até pelo estilo dele, mais vertical, né, muito objetivo. O Lúcio Acosta é muito mais um meia atacante, o cara de chegada na área, do que o Ganso. O Ganso é aquele jogador que vai pegar a bola ali no círculo central e vai construir junto com os volantes, os laterais. O Lúcio não, o Lúcio é aquele cara mesmo atrás do centroavante, esse meia atacante que vai chegar para finalizar. Algo que nos deixa mais aliviados, né? A gente ter ali um meia, um cabeça pensante, um cara que finaliza, que vai achar o espaço. Eu, particularmente, acho muito melhor do que ter 3 volantinhos ali, basicamente tocando a bola de lado, muita correria e pouca inspiração. Perguntaram sobre o estilo de jogo dele para ele se apresentar. Ele falou que o ponto central do trabalho é o equilíbrio entre posse e velocidade. Mas foi uma declaração ali padrão, né, gente? Todo mundo quer esse equilíbrio entre posse de bola e verticalidade. Ou seja, não vai adiantar você ter posse de bola estéreo, ficar tocando a bola entre os laterais, volantes, zagueiros, né? Então, encontrar esse ponto de equilíbrio entre você ter a posse, ficar com ela e ser agressivo é o que ele busca nos trabalhos. Eu acho que quase todos os treinadores também pensam assim. Em relação a características dos jogadores, ele fala que o antagonismo no trabalho é muito importante, ou seja, ter jogadores de diferentes características, um cara mais físico, outro mais técnico. Essa qualidade heterogênea de um time de futebol é algo que ele preza para poder ter variação de jogo naturalmente. Elogiou o Cano, trabalharam juntos lá no Lanús, foram poucas partidas o Cano no início da carreira, mas não quis antecipar a escalação, se o Cano vai começar jogando. Ele também diz que tem o Everaldo, que é uma característica diferente, o John Kennedy também, mas falou que não vai abrir o time para não dar armas para o Davi, David Ancelotti, treinador do Botafogo. Uso da base, algo polêmico lá no São Paulo. Teve matéria do GE dizendo que ele foi o treinador depois do Rogério Ceni que mais usou a base desde 2022, mas a matéria é mais crua, ela não cita a minutagem. Mas conversando com os torcedores e setoristas de São Paulo, ele deu pouca minutagem, pouca rodagem para os garotos da base. Começou a utilizar no final do trabalho por conta das várias lesões
que o elenco tinha. Ele disse que é bom ter jogadores da base, mas vai utilizá-los com calma. Não pode acelerar o processo para não queimar etapas. E aí ele citou alguns jogadores de clubes brasileiros que ele ajudou, né? Ajudou a revelar. Citou o Bernabé e o Aguirre, laterais do Internacional, e também o Flaco Lopes, centroavante do Palmeiras. Essa declaração, assim, eu confesso que eu esperava algo mais contundente. Não, eu adoro usar base, vou usar. O Fluminense tem Xerém, que é incrível. Ele foi cauteloso, como o Renato também era, do tipo, não, tem a base aqui, mas a gente tem que ter cuidado para não queimar o jogador. O Abel Ferreira não tem preocupação com isso, não. Ele lança os moleques mesmo, se ele acha que tem qualidade, o garoto joga. Olha quantos atletas o Palmeiras revelou aí desde que o Abel Ferreira assumiu. E olha que o Palmeiras tem condições de ir ao mercado e contratar, pagar valores importantes, mas mesmo assim ele nunca deixou de usar a base. Nesse ponto aqui eu esperava um pouco mais do Zubeldia. Pelo visto, a base vai ser utilizada ali na necessidade. Foi engraçado a parte quando ele fala sobre o temperamento forte, né? Ele muitas vezes ficava suspenso no São Paulo, tomava cartão, e aí também teve alguns problemas com jornalistas ali na coletiva. Aí ele brincou, disse que foram só 2 vezes, falou, pô, 1 ano, 2 vezes só tá bom, né? Sobre a quantidade de amarelos, ele reclamou ali da regra, falou que espera melhorar o temperamento para não ser suspenso várias vezes, mas não promete. Aí deu uma risada, mas disse que vai tentar melhorar sim nessa questão, mas sem perder a personalidade. Quanto às críticas da torcida nas redes sociais, ele usou muito a palavra equilíbrio. O Zubeldia falou que não tem nenhuma rede social, nem X, Instagram, Facebook, nada. Ele não usa rede social, mas os auxiliares dele são 3, têm redes sociais e ficam atentos e vai passando as informações para ele, assim, para que ele não fique também vivendo num casulo. Ele disse que vai absorver o que for positivo, o que não for, ele ignora. Gente, eu achei uma coletiva boa, não foi nada espetacular, extraordinário, da gente pensar, caramba, ver um treinador com ideias renovadas, algo totalmente diferente do que o Renato fazia. Eu não sei se vai ter isso. O que eu espero e acredito que vai acontecer é muito mais foco, determinação e motivação do Zubeldia em relação ao Renato. O Renato já chegou ao Fluminense com cara de que não estava querendo estar ali. O Zubeldia não. Ele mostrou muita vontade de trabalhar, feliz de estar no Fluminense, mais um clube grande que ele dirige. Ele dirigiu o São Paulo, o Barcelona, que é um grande clube no Equador, também dirigiu a equipe do Independiente Medellín, da Colômbia, clube grande, Racing, na Argentina, clube grande. Tem experiência na Espanha, no Almeria, no Alavés, também no México, Santos Laguna. É um treinador, apesar de jovem, 44 anos, experiente, porque ele começa a carreira com 23 anos, logo que ele encerra a carreira com uma grave lesão. Ele já inicia os primeiros passos no Lanús. Então, é um cara que está muito motivado, está muito afim de apresentar um trabalho. Se vai agradar ou não aos nossos olhos, o dia a dia vai nos mostrar, né? Quarto e domingo vão nos mostrar. Mas foi uma coletiva legal, uma coletiva de quem está afim. Não vi muitas declarações, respostas que, caramba, isso aqui me animou muito, exceto o fato de que ele pretende jogar com o meia. Então, 3 volantes, eu acho que só em situações muito específicas. O 4-2-3-1 é o esquema dele, esquema de trabalho que ele costuma adotar nas suas equipes, com algumas variações ali para o 4-4-2. Boa sorte ao Zubeldia, mais uma vez, vai precisar. Eu, como tricolor, fico na torcida para que ele faça um trabalho espetacular. O objetivo do Fluminense jogar bem, porque se jogar bem, vai ficar próximo de vencer, vai agradar o torcedor e, quem sabe, a gente conquistar aí o bicampeonato da Copa do Brasil. Curtiu as explanações? Se sim, dá aquele like, se inscreva no canal também, se você ainda não é um inscrito. Você viu a coletiva do Zubeldia, a do Mário? Se sim, bota aqui o que você achou. Se não, dá um feedback aí dos meus comentários também. Um grande abraço, até a próxima. Saudações tricolores.